bom dia novamente a todos com quem estamos lidando. Desafio de avanço no jejum como nossa comunidade de jejum. Acabamos de lançar nosso grupo, onde nosso grupo de jejum se junta sempre, porque Deus restaura nossa fome através do jejum. Jejuamos porque assim faz parte da humildade e nos ajuda a receber o favor de Deus. Não move Deus, nos move. Ajuda-nos a trocar o físico pelo espiritual. É um bom detox para a alma. Ajuda-nos a aceitar. É uma resposta à graça de Deus, não uma forma de conquistá-la. É a chave para um novo fogo e nos ajuda a ser direcionados ao plano perfeito de Deus para nós. Vai também enquanto nos prepara para a tentação, uma estação de transição. Na aula de ontem, eu falei sobre o que fazer enquanto espera e foi muito impactante. 8 coisas que você precisa fazer. Eu te encorajaria a assistir de novo, mas hoje vou construir sobre isso. O que fazer na transição? Para manter essas 10 verdades em mente quando você estiver em transição, a temporada de transição. Acredito que hoje alguns de vocês vão transitar e alguns de vocês entrarão numa nova temporada. Se acreditarem para uma nova temporada na sua vida, número 1 no chat, mergulhemos. A primeira coisa que quero compartilhar com você é que a Bíblia ensina que a vida é feita de estações. As estações fazem parte do que as Escrituras dizem que a vida se divide. Você deve reconhecer que tudo se move em ciclos, noite e dia, vida e morte. Você deve reconhecer, Deus disse em Gênesis 8:22, enquanto a terra permanecer, sempre haverá tempo de plantio e colheita, frio e calor, inverno e verão. Dia e noite não cessarão. Eclesiastes 3:1 para tudo. Há um tempo e um momento para cada propósito no céu, debaixo do céu. Quer dizer que não só existe um propósito, como também existe o tempo de Deus para isso. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois na estação certa colheremos, se não desanimarmos. Alguém comente isso no chat. Estação, significando que existem momentos propícios, momentos em que você está pronto para dar o próximo passo. Salmo 102, versículo 13. Você se levantará e terá misericórdia de Sião, pois é o tempo de favorecê-la. Sim, a hora marcada chegou. Chegou o tempo de favorecê-la. Sim, a hora marcada chegou. Vamos lá, alguém pela fé. Apenas escreva isso no bate-papo. Minha hora marcada chegou. Esta escritura profética, o favor, o tempo do favor, o momento determinado chegou. Salmos 30, versículo 5. Sua ira dura um instante, seu favor por toda a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, significando há uma estação da noite, há uma estação do dia. Há alegria pela manhã, há choro à noite. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregar a palavra, estar pronto a tempo e fora de tempo. E fora de temporada, assim por diante e assim sucessivamente. Daniel capítulo 2, versículos 20 a 21, diz que ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e eleva reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos... Quem tem entendimento, por favor, entenda isto. Sua vida é dividida em estações. Pense no seu ano natural, ano. Tem 4 estações onde eu vivo. Temos inverno, temos primavera, temos verão e nós também temos o outono. Em cada estação, as folhas aparecem em algumas estações, ficam verdes e depois caem. Frutas aparecem em algumas estações. Em outras estações, as frutas caem. As estações também mudam a temperatura. Em algumas é muito quente, em outras é muito frio. E há estações que são apenas perfeito. Seu ano tem estações. A Bíblia diz que sua vida terá estações. Então, é importante não se desanimar quando você passa por uma fase da sua vida que está fria, onde está congelando ou onde está difícil, porque essas estações não vão durar. E também é importante que quando você entra em uma boa temporada, quando chega a uma boa fase da sua vida,
entender, elas não duram. Às vezes, Deus te leva de uma boa temporada para uma temporada excelente. E é sobre isso que vamos falar hoje. A segunda coisa que quero destacar, e é isso: mudança de estações causa estresse. Eu sei que isso não é positivo, mas ainda quero que você compartilhe isso no chat, porque vai ajudar alguém. A mudança de estações causa estresse. Por exemplo, pense em Abraão, Hebreus 11:8. Ele foi chamado por Deus para sair de um lugar onde ele receberia a herança. A Bíblia diz: ele saiu sem saber para onde estava indo. Isso é bastante estressante. Josué 3:4. E Josué diz que deve haver um espaço entre você e a Arca da Aliança. Ele é tipo: não se aproxime disso para que você possa saber o caminho que deve seguir, pois você nunca passou por este caminho antes. Significa que quando você está em transição, está entrando em uma nova estação, provavelmente está entrando em algo, você vai se sentir completamente despreparado. Você sente como se fosse um novo território. Você sente como se fosse uma nova temporada, e isso é estressante. Pense em Salomão. Salomão está assumindo o papel de seu pai. Ele está assumindo o lugar do seu pai, e na sua oração, Salomão nos mostra sinceramente sua frustração, seu estresse, sua inadequação. E ele diz isso: agora, ó Senhor meu Deus, 1 Reis 3:7, você fez do seu servo um rei em vez de meu pai Davi, mas eu sou apenas uma criança. Eu não sei como sair. Ou comentário: quando você entra em uma nova estação, traz estresse, novo estresse. Por quê? Porque esse estresse vem de algo como a mudança gera estresse. De fato, o ajuste social, escala de avaliação, que foi criado pelo Dr. Holmes e Roth na década de 60, estudou a relação entre estresse e doença, e foi isso que descobriram. Há uma correlação entre eventos estressantes e um aumento no risco de doenças. Fatores pessoais como resiliência e sistema de apoio afetam as reações individuais ao estresse. Nem todos os estressores têm o mesmo impacto. Alguns deles são mais estressantes que outros. Tanto eventos positivos quanto negativos podem ser fontes de estresse e dor. Afeta a sua saúde. Em outras palavras, quando você passa por uma mudança de estação, é natural ficar mais estressado. Agora, alguns de nós não gostam de estresse, e eu concordo com você, mas você deve entender que não existe algo como um período sem estresse, temporada. Novamente, não super positivo, extremamente importante, solte isso no chat. Não existe tal coisa como livre de estresse, estação. Se você acha que casar vai ser uma época sem estresse, isso não é verdade. Se você acha que ao ter filhos ficará livre de estresse, não é verdade. Se você pensa que ao se aposentar entrará em uma temporada sem estresse, isso também não é verdade. Cada temporada tem seu próprio estresse. Cada uma terá seu próprio estresse. A mudança de temporada aumenta esse estresse até que você se adapte a ela. Quando me tornei um pastor de jovens, foi estressante. Depois me acostumei. Quando me tornei pastor principal, foi extremamente estressante. Agora já me acostumei. E então, quando nossa igreja começou a crescer e eu tive que fazer a transição de gerente para líder da igreja, também foi muito estressante, muito mesmo. Na verdade, essa foi a transição que estive nos últimos 9 meses. Os primeiros meses foram simplesmente avassalador. Eu não estava acostumado com essa novidade. É meio que, sabe, quando as pessoas ficam doentes, quando a estação muda, quando o clima muda, as pessoas simplesmente têm alergias ou ficam doentes. Rapidamente, é meio que o que acontece na vida. O momento em que sua vida muda, há uma mudança de estações, você começa a ficar um pouco doente, um pouco irritado, um pouco sobrecarregado, um pouco estressado. Não peça em oração, Senhor, para remover o estresse. Peça a Deus para aumentar a força. Solte isso no chat quando suas estações mudarem. Não peça a Deus para remover o estresse. Peça a Ele para aumentar sua força.
Solte isso no chat. Vou repetir. Quando as estações mudam, não peça a Deus para tirar o estresse. Peça a Ele para aumentar sua força. Porque é natural sentir estresse quando as estações mudam da mesma forma. É natural também, no mundo natural, quando as estações mudam, algumas pessoas ficam doentes. E estudos foram feitos mostrando que a maioria dos nossos estresses está conectada a mudanças em nossa vida. Mudanças boas e mudanças ruins. Nem todo estresse é ruim. Na verdade, dizem isso sobre o estresse, que estresse positivo, força da UE. O estresse é um tipo de estresse que motiva uma pessoa a fazer mudanças positivas, alcançar objetivos e crescer. Ao contrário da angústia, que pode ser prejudicial e nociva, o estresse positivo é realmente considerado benéfico para o indivíduo. Significando, esse estresse faz parte das mudanças que ocorrem em sua vida e o Senhor nos ensina a esperar nele. E Ele renova nossa força e então corremos, andamos e voamos com asas como águias. Jesus disse em João 16:33, neste mundo você terá tribulações. Ele não disse, porque você anda comigo, você nunca terá dificuldades. Ele realmente diz, em mim você terá paz no meio de tudo isso. Estresses e desafios e dificuldades que acompanham sua vida, você não pode experimentar uma mudança em sua estação sem Deus aumentando sua capacidade de viver com certo nível de força. Estresse. As primeiras fases iniciais da mudança em sua vida traz uma enxurrada de estresse e é por isso que você precisa se ancorar cada vez mais em Deus e então você se acostuma com isso. Você se acostuma com essa nova mudança e então você sabe, não sente mais aquele estresse. Ainda está lá, mas já não é um estresse alto. Agora é um estresse baixo, alto estresse. É desafiador, baixo estresse não é. É normal, sabe? Quando eu era mais jovem, eu costumava pensar que uma boa estação está chegando e essa boa época será totalmente livre de estresse. Mas agora estou na época de desafios, transição, dificuldades e por isso é apenas uma época difícil onde tenho muito estresse. E eu ouvi um pastor dizer uma vez que mude minha perspectiva e ele diz que os bons e maus momentos da vida são como 2 trilhos de trem. Elas ocorrem simultaneamente ao mesmo tempo. Em outras palavras, suas melhores épocas terão dias ruins. Suas piores épocas terão dias bons. Deixe-me dizer isso novamente. As suas melhores temporadas ainda terão dias ruins. E suas piores temporadas terão dias bons. Será como trilhos de trem, eles vão avançar ao mesmo tempo. Então, não adie a alegria para outra estação. Alegre-se em Deus hoje. Não adie estar na palavra de Deus para outra estação. Esteja em Deus hoje. Encontre paz na história, na tempestade. Encontre alegria no desafio. Encontre isso. Descanse em Deus quando a vida estiver desafiadora e difícil. Renove suas forças agora. Não espere que o estresse se dissolva. Peça a Deus para aumentar sua força. Amém. Se isso está ajudando alguém, manda um emoji de fogo agora no chat. Transição pode ser um processo doloroso, porque te leva de um estado e condição para outro. Pode ser uma temporada difícil, uma estação escura. Por quê? Porque requer muito ajuste. Agora, sobre transição e sobre nossas estações. Vamos recapitular. A primeira coisa que mencionei é que a Bíblia ensina que a vida é composta por ciclos e estações. A segunda coisa, mencionei que quando você está na transição de estações, geralmente é um período mais estressante do que antes, para aqueles que estão sob grande estresse agora. Se você for muito honesto, vai conseguir ver que algo mudou na sua vida. Alguém se foi, alguém saiu da sua vida, ou você assumiu novas responsabilidades, novos papéis, mudança de emprego, mudança de faculdade, mudança de igreja, mudança de local. Sempre que há uma mudança, isso aumenta seu estresse por um curto período. É por isso que nesse período, ao invés de desistir, em vez de fugir, você deve buscar a Deus para aumentar sua força.
Agora vamos para a terceira coisa sobre a transição e a mudança das estações. Antes de poder entrar na nova estação, você tem que sair da estação anterior. Em outras palavras, antes de entrar no próximo, você tem que sair do X. Antes de entrar, você tem que sair. Você não pode se unir, diz a Bíblia, ao seu cônjuge até que você deixe seu pai e sua mãe. O princípio de Deus é sempre este: você precisa deixar para se apegar. Você precisa sair para entrar. Você tem que deixar o X, as coisas para trás, para entrar no próximo, as coisas à frente. Isaías 43, 18, 19 diz: para não lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. Eis que farei algo novo que já está para surgir. Você não deveria saber, alguém coloca isso no chat. Uma coisa nova, Deus quer fazer algo novo, mas para fazer algo novo, Deus está te pedindo esquecer as coisas passadas, ou seja, deixar onde aconteceram para trás. Isso é uma das coisas difíceis para pessoas em transição. Eles trazem muitas bolsas do passado, carregam muita bagagem, muita dor, muitas coisas que curtiram no passado que precisam deixar para trás e não podem entrar nisso. Paulo disse em Filipenses 3,13: não me considero como tendo alcançado, mas uma coisa faço. 2, esquecendo o que ficou para trás e avançando para o que está à frente. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia que trata disso é Samuel. Samuel ungiu Saul e Saul se rebelou. Saul não era alguém agradável a Deus. E Saul foi rejeitado por Deus. Para Samuel 16. Essas palavras soam verdadeiras para você hoje. Por quanto tempo você vai lamentar por Saul, vendo que o rejeitei do reinado sobre Israel? Encha seu chifre com óleo e vá, eu estou te enviando para Jessé, o belemita, pois provei para mim mesmo um rei entre seus filhos. Quantos de vocês estão aqui hoje? O seu luto pelo seu passado, houve coisas boas que aconteceram lá. Deus talvez tenha feito coisas incríveis. Talvez alguém tenha saído da sua vida. Talvez você tenha perdido uma posição, uma oportunidade. Talvez você tenha perdido um lugar que você realmente achou que seria permanente, mas não foi permanente. Ou talvez você está no lugar agora onde teve algumas coisas boas que aconteceram em relacionamentos e essas coisas agora não são mais assim. Aquelas pessoas se afastaram. Talvez você seja um pastor ou um ministro e algumas pessoas deixaram o seu ministério e seu luto pela perda. Você espera que eles voltem. Você espera que os bons tempos voltem em vez de procurar por avance para o futuro. Deus vem a um de seus profetas e diz isto: pare de chorar. Deus diz que você já lamentou o suficiente pelo que costumava ser. Encha seu chifre com óleo, ou seja, tenha uma nova visão, tenha um novo fogo e vá, porque os melhores dias não estão atrás de você. Sei que pode parecer que os melhores dias ficaram para trás porque as melhores pessoas deixaram sua vida. Os melhores momentos deixaram sua vida e você sente que está apenas sentado e nada é esperançoso e otimista. Mas o Senhor disse a Samuel, e acredito que isso também vale para nós: nosso Deus não está preso ao passado, nosso Deus avança para o futuro. Seu futuro é maior que o seu passado. Para onde você está indo é mais brilhante do que de onde você vem. E para fazer isso é preciso secar as lágrimas, é preciso lamentar, chore o quanto precisar, mas esse período de luto tem que ter um fim. E você tem que fechar esse caixão e perceber o que se foi. É definitivo. É preciso entender que todos nós precisamos de um fim necessário. Há estações, projetos, pessoas e relacionamentos que cumprirão seu propósito e chegarão ao fim. E temos que lamentar esses finais e deixar isso para trás. Por quê? Para que possamos nos abrir para novos começos. Muitas pessoas estão presas nisso porque não estão abraçando o novo, porque eles estão se apegando à velha coisa que morreu, aquela coisa antiga que não funciona mais, aquela coisa antiga que não ajuda mais. Essa situação difícil é algo que Deus quer mudar e a gente resiste, mas Deus tem novidades para nós. Se conseguirmos deixar ir, entre no novo. Se você
solte aquilo com o qual você está familiarizado e que é servido já não é mais útil. Esse não vai mais fazer parte do seu futuro. É o riacho que secou. Você tem que seguir em frente, você tem que girar, você tem que mudar. Mas às vezes ficamos parados, estamos tipo, mas eu acredito na ressurreição. Bem, às vezes você também tem que ter um enterro decente. Samuel acreditava que Saul se voltaria, mas há um momento em que Deus coloca um ponto de exclamação em algo e diz que acabou. Quando Deus diz para não lembrar das coisas passadas, quando Deus diz que está feito, siga em frente, avance. Mas estou com medo, não sei o que o futuro reserva. Bem, você conhece alguém que guarda o futuro, é Deus, e Ele é quem te pede para encher esse teu chifre de óleo. Enche-te novamente de otimismo, de fé, de confiança, de visão. Não deixe suas memórias serem maiores que sua visão. Vamos lá, não deixe seu passado ser maior que seu futuro. Pense como quando você está dirigindo um carro. O que acontece no seu carro? No teu carro tens um para-brisa dianteiro, é muito grande, muito espaçoso, e então tens um retrovisor, é pequeno, mas você precisa, para estar ciente do que está acontecendo atrás de você, imagine se tivesse um grande espelho retrovisor e um para-brisa muito pequeno, e muitos de nós é isso que acontece. Acostumamos com o nosso passado. Estamos acostumados com onde morávamos, como fazíamos as coisas, com quem fazíamos, o que fazíamos, e agora o Senhor está nos levando para uma nova temporada. Estamos com medo. Somos como homens, mas eu amo a familiaridade. Eu adoro como era antes, homem. Eu amo essas coisas, mas essas coisas se foram. Você tem uma transição que significa lamentar o passado. Enxugue as lágrimas. Encha seu chifre com óleo. E siga em frente. Vá até Jessé, o belemita, vá porque Deus preparou algo no seu futuro que é maior do que no seu presente passado. Vamos lá, alguém, escreva isso no chat. Deus tem algo mais para o seu futuro do que você viu, o passado. Alguém no Instagram coloque isso no chat. Para onde você está indo é maior do que de onde você vem. Podar é uma necessidade dolorosa para aqueles que querem entrar em uma nova temporada de frutificação. Lamente as coisas que costumavam ser, lamente as coisas que adoeceram e não vão se recuperar. Não estou falando de pessoas, lamente coisas que estão mortas. Projetos, relacionamentos talvez, eles simplesmente se foram. Não há ressurreição, não há vida ali. Lamente isso e siga em frente. Muitos de nós lidamos mal com finais. Ao se prender ao passado, usamos a ocupação como desculpa para evitar o luto e encontrar paz em Deus. Suprimimos a dor das nossas perdas em vez de confrontá-las e aprender com elas. Henry Cloud, em seu livro Finais Necessários, assim como Peter Scazzaro, em seu livro O Líder Emocionalmente Saudável, isso realmente lida com aquilo e me ajudou a navegar, porque antes o que eu fazia era entrar em uma nova fase e não lidava adequadamente. Deixe para trás a temporada anterior e na nova temporada. Eu ficaria frustrado, eu ficaria inquieto porque ainda sentia falta de como as coisas eram antes. Eu lamentei e eu não me permiti reconhecer que estava de luto e está tudo bem lamentar. Desde que chegue um momento e você siga a orientação que Deus deu a Samuel, você chorou o suficiente. Este final é definitivo. Aceite finais como a morte. Finais são definitivos e muitas vezes estamos lá nesses finais pensando como eu queria que desse certo. Você está saindo do Egito, nós somos como homens, mas sinto falta dos pepinos, sinto falta das cebolas. Cara, eu sei que Deus está me levando a um lugar novo, mas você começa a pensar em todas as coisas boas que acontecem lá. E muitas vezes você quer voltar aos seus velhos caminhos, passado antigo, velhos amigos, coisas antigas que se foram. Esse é o maior erro de Israel. Ele está sempre tentando reviver o passado em vez de abraçar o futuro. Abrace finais necessários para receber novos começos. Em nome de Jesus. Isso está ajudando alguém? Se sim, deixe um número 1 no chat, enquanto compartilhamos hoje como fazer a transição para uma nova temporada. Vamos recapitular. As estações fazem parte da visão bíblica da nossa vida na Terra. Temos bons momentos e temos momentos ruins, e a Bíblia é muito clara sobre isso. Em segundo lugar, dissemos, quando as estações mudam,
tendemos a experimentar mais estresse, e isso é comprovado por pessoas que fazem pesquisas. E esse estresse é normal por causa das mudanças que vivenciamos. Como cristãos, em vez de fugir das mudanças, devemos correr para Deus para aumentar nossa força. A terceira coisa que mencionamos é que para abraçar o novo, precisamos lamentar e deixar o velho para trás. Tudo bem lamentar, mas devemos chegar ao ponto de deixar ir, e nós abraçamos o novo, a incerteza do novo, o medo do novo. Não sabemos, nunca fizemos isso antes, o novo. Não vamos nos sentir bem de primeira com o novo. Desconforto do novo, navegue finais de maneira mais proativa, mova-se em direção a Deus, mova-se em direção aos propósitos de Deus, mesmo que não seja confortável. Agora vamos para o número 4, o que fazer na transição e como pivotar na nova temporada. Uma nova temporada exige uma mudança, um espírito diferente. Solte isso no chat. Uma nova temporada requer um espírito diferente. E se você está anotando, escreva isso ao lado da atitude espiritual. Quando eu digo espírito, não me refiro ao Espírito Santo. Seu espírito humano, quero dizer uma atitude, uma perspectiva, um ponto de vista. Números 11 a 24. Agora meu servo Caleb, porque ele tem um espírito diferente nele e seguiu-me plenamente, eu o levarei à terra para a qual ele foi, e seus descendentes serão salvos. Herdado. Mateus 9,16. Ninguém coloca um pedaço de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo se desfaz do tecido e o rasgo fica ainda pior. Mateus 9,17, o próximo versículo, Jesus diz: nem colocam vinho novo em odres velhos, ou então as peles de vinho se rompem e o vinho é derramado e as peles de vinho se perdem. Arruinado. O que isso significa? Você não pode entrar em uma nova temporada com uma mentalidade antiga. Você não pode entrar em uma nova temporada com um espírito errado, atitude errada. Deixe-me dizer uma coisa principal que arruína as novas temporadas das pessoas. Novas temporadas trazem muito desafios. Sua atitude e perspectiva devem ser: você vê oportunidades nos obstáculos, você vê bênçãos nas batalhas e a provisão de Deus nos seus problemas. Se você não tiver essa atitude, você não pode ascender na sua nova temporada. Sua nova temporada o esmagará se sua atitude for de pessimismo em vez de otimismo, medo em vez de fé, confiando em Deus. Em vez de reclamar o tempo todo, você entrará em uma nova temporada que jamais abraçará. Como um presente de Deus, você vai desprezá-lo e amaldiçoá-la. Josué vai para a terra prometida. Essa é a sua promessa, mas ele vê desafios. Outras pessoas veem problemas. Josué vê oportunidades. Novo espírito, espírito diferente. Então, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Que tipo de espírito você tem? Qual é a sua configuração padrão na sua atitude? Você é uma pessoa que reclama ou você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que confia ou é uma pessoa que reclama? Você é uma pessoa que vê problemas em toda bênção ou você é uma pessoa que vê bênçãos em todo problema? José teve um sonho. José interpreta o sonho para o faraó. Muitos problemas, 7 anos de fome, em 7 anos de fartura. Mas eu quero que você perceba algo. José encontra uma solução no problema para um problema. Sua temporada mudou. Ele vira praticamente o primeiro-ministro, torna-se o braço direito do faraó. Cada pessoa que é bem-sucedida na nova temporada são solucionadores de problemas. Eles não são caçadores de problemas. Os problemas sempre estarão lá, mas uma pessoa que é eficaz. Eles enfrentam todo obstáculo, eles confiam em Deus e têm uma atitude otimista. Vamos encontrar uma solução com Deus. Com a ajuda de Deus, com fé, confiando em Jesus, vamos encontrar uma resolução, vamos encontrar uma solução, vamos superar isso. As pessoas prosperam. A graça de Deus parece segui-los. Eles parecem ser, nós os chamamos de sortudos, #abençoados, mas na verdade eles têm um espírito diferente. Eles têm uma atitude diferente. Eles têm uma perspectiva diferente sobre a vida. Eles não veem o copo meio vazio, veem no meio cheio.
Alguns de vocês podem dizer, isso é apenas ginástica mental. Você está apenas falando sobre pensar positivo. Não, eu não estou falando sobre pensar positivo. Estou falando sobre uma atitude de fé. Porque nova temporada traz novos desafios que você nunca enfrentou antes. Você se sentirá capaz, equipado. Você vai se sentir como se não tivesse o que é preciso. Você vai se sentir como, cara, eu não fui à escola para isso. Nunca fui treinado para isso. Nunca tive experiência disso. Meu pai não me ensinou isso. Meus mentores não me ensinaram isso. Eu não sei como fazer isso. Escuta. Se você reclama, se lamenta, se sempre vê problemas, será como os 12 espiões, os 10 dos 12, eles morreram como gafanhotos. Não é porque Deus não foi fiel, é porque eles estavam com medo. Uma nova temporada exige um novo espírito. Isso significa que eu tenho que ser um otimista. Eu tenho que ver oportunidades. Todo problema é uma oportunidade. Toda porta fechada é um convite. Isso significa que toda doença é uma oportunidade para Deus curar. Isso significa que todo problema é uma oportunidade para Deus intervir. Eu não vejo mais os problemas como se tivessem a última palavra. Eu sei que com Deus, esses problemas vão me ajudar a subir mais alto porque resolvê-los traz uma recompensa. Na vida, você não é recompensado por encontrar problemas. Na vida, você é recompensado por resolvê-los. Você passa para o próximo nível, não por descobrir um problema. Ninguém é promovido por encontrar um problema. Geralmente é promovido por resolvê-los, mesmo quando organizações contratam consultores para encontrar problemas, eles realmente estão procurando. Ok, encontrou o problema, mas pode nos dar uma solução? Precisamos de uma solução e muitos de vocês, muitos de nós, serei sincero, nos tornamos especialistas em encontrar falhas, identificar problemas, glorificar nossos problemas. E quando entramos em uma nova temporada, ela tem mais problemas do que antes. E nós estamos tipo, eu não consigo fazer isso. Você precisa mudar sua mentalidade, seu espírito, sua atitude precisa mudar. Você precisa ver cada problema como uma oportunidade de ser recompensado por resolvê-lo. Você não é recompensado até resolver um problema e Deus apresenta esses problemas. Davi não se tornou um matador de gigantes até que um gigante estivesse diante dele. Gigantes expõem verdadeiros matadores de gigantes. Esses problemas são feitos para te elevar quando você os resolve. Mas se você não os resolve, José não se tornou primeiro-ministro porque ganhou na loteria. É porque ele resolveu um enigma e então resolveu o problema. Ele passou a vida toda resolvendo problemas. E Jesus, até mesmo nesta terra, ele andava fazendo o bem, curando aqueles oprimidos pelo diabo. A Bíblia diz para que as boas obras brilhem diante dos homens, para que os homens louvem a Deus. Ficar parado e ter medo de problemas, ter medo de desafios, ter medo de limitações, ter medo de, tipo, mas eu não sei o que fazer. Você ainda não sabe, mas Deus sabe que Ele dará. Sabedoria, Ele vai te dar insight, vai te guiar e te liderar. Então não seja uma pessoa que sempre diz não a cada nova oportunidade só porque vê um obstáculo. Seja uma pessoa que aprende, não que reclama. Os aprendizes dizem, Senhor, me ensine. Gideão não sabia como lutar assim, como Deus o usou. Moisés não sabia como liderar uma nação. Noé não sabia como construir uma arca. Nenhum deles. Salomão não sabia como preencher os sapatos de um dos maiores reis que Israel teve. Josué não sabia como liderar uma nação para uma nova terra. Isso nunca aconteceu antes. Nenhum deles sabia. Os apóstolos não sabiam como liderar esse novo movimento. Isso vai, de certa forma, se opor à fé judaica. O que fazemos? Como nos multiplicamos? Como vamos até as nações gentias? Mas Deus estava com eles e eles tinham um espírito diferente. Com Deus tudo é possível. Todo monte é um morro com Deus. Vamos conquistá-lo. Podemos fazer tudo através de Cristo que nos fortalece. Você pode fazer isso através de Jesus. Permitindo vítima, negatividade. Eu não posso. Isso nunca pode acontecer. Isso é muito duro. Isso é muito difícil. Eu não consigo aprender. Muitos de nós precisamos nos tornar aprendizes em vez de ser preguiçoso. Aprenda novas habilidades. Desafie-se. Permita que Deus estenda sua fé como uma borracha. A fé é como uma borracha, não? É inútil se não for esticado. E como Deus estica a nossa fé? Quando entramos em algo, não temos experiência. Quando entramos em algo muito avassalador e parece que tudo lá é um problema, é um problema para você resolver do outro lado. A promoção é a essência dessa solução.
É o avanço de Deus. E nós dizemos, Senhor, eu reivindico promoção, mas o caminho de Deus para a promoção é te dar um problema para resolver. Então, quando você enfrenta um problema, por favor, entenda que você precisa de uma atitude diferente, um espírito diferente, que vê problemas como uma oportunidade para ver novos milagres. Tenha uma fé renovada, experimente novas maneiras como Deus pode agir. E então você vê o avanço de Deus. E do outro lado você vê a bênção de Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Um problema é uma oportunidade. Solte isso no chat. Solte isso no chat que você verá oportunidades nos obstáculos. Deixe no chat que você verá bênçãos em suas batalhas. Lance isso no chat que você terá um novo espírito, nova atitude quando enfrentar novos desafios com a força de Deus. Então, vamos recapitular. Quando falamos sobre transição, a Escritura diz que nossa vida é feita de estações e ciclos. Também vemos que a ciência e a pesquisa nos dizem que quando passamos por mudanças, nós experienciamos um nível mais alto de estresse. Então, o nosso desejo não é reduzir o estresse quando ele surge por causa da mudança, mas pedir a Deus para aumentar a força. Número 3, também mencionamos que temos que lamentar as temporadas anteriores para que possamos verdadeiramente abraçar as novas temporadas. Mas não devemos permitir que o luto para nos deixar presos nessas temporadas. Precisamos abraçar o novo que Deus quer fazer. Número 4, mencionamos que para enfrentar os desafios da nova temporada, precisamos ter um novo espírito. Você precisa ter uma nova mentalidade e ela deve ser mais baseada na fé do que no medo. Você precisa ter uma mentalidade de Deus vai fazer um milagre em vez de eu morrer aqui. Você deve ter uma mentalidade de abundância, onde a fé em Deus vai agir. Fé é realmente olhar para o seu problema e esperar que Deus apareça. Medo é olhar para o seu problema e esperar que o diabo apareça. Vamos lá, alguém coloque isso no chat. Isso vai ajudar alguém. Fé é encarar o problema, esperando Deus aparecer. Medo é olhar para o problema e esperar que o diabo apareça. E você escolhe o que você tem. Você pensa, não, sabe, eu não sei o que vai acontecer. Medo é falso indício que parece real. Devemos ter fé olhando para o futuro. Número 5. A nova temporada vai mudar seu cenário, sua cena, seu lugar. Isso vai mudar o seu cenário. Bem, isso é o que acontece naturalmente, certo? Quando a nova estação chega, podemos ver isso em nossas árvores. Podemos ver na nossa grama, não apenas sentimos mais frio ou calor, mas também podemos ver a paisagem muda. Uma nova estação muda sua paisagem. Agora, deixe-me dar um exemplo com José. José teve estas 4 estações em sua vida. Acho isso muito interessante porque, como você sabe, todo ano tem 4 estações. E José tem essas 4 estações. A primeira estação é a túnica de muitas cores. Gênesis 37, verso 3. A segunda estação é a estação da veste de escravo. Gênesis 39, verso 16. A terceira estação é o vestuário de um prisioneiro. Gênesis 41, 14. E a quarta estação é as vestes de linho fino. Gênesis 41, 14. Então José passa por 4 estações e essas 4 estações são caracterizadas por 4 diferentes objetivos. Vestimentas, a primeira foi dada a ele pelo seu pai. A segunda foi a que foi levada pelo retrato de sua esposa em falsa acusação. A terceira é a roupa do prisioneiro que foi trocada quando ele foi chamado para ver o faraó. E na última temporada foi dada a ele uma pista, roupas pelo próprio faraó quando ele entrou em seu propósito. Então 4 estações, 4 códigos de vestimenta diferentes e a paisagem dele mudou e isso refletia no seu jeito de se vestir. Então, é isso que eu quero dizer. Reconheça a temporada e ajuste-se de acordo. Reconheça sua estação e vista-se de acordo. Planeje seu orçamento de acordo. Gerencie seu tempo de acordo. Reconheça a estação e ajuste sua vida a essa nova estação. Seu objetivo não é se conformar com a estação, mas se adaptar a ela. Solte isso no chat. Nosso objetivo não é nos conformarmos com a estação, mas nos adaptarmos a ela. Por exemplo, quando é inverno,
Nós não usamos shorts. Você não anda de chinelo. Eu sei que alguns de vocês não se importam, mas para nós, pessoas normais, é muito frio. Também quando está calor, sabe, e é verão, provavelmente usamos roupas mais leves. Não andamos por aí com, você sabe, um moletom e depois uma jaqueta, porque você tem que ajustar seu código de vestimenta de acordo com a estação. Às vezes, exatamente a mesma coisa acontece com o nosso tempo em finanças, no ministério. E sabe, quando a igreja está crescendo, você tem que se adaptar. Consiga um prédio diferente, talvez adicione mais serviços. Quando a igreja não está crescendo, é necessário que ocorra um ajuste. Talvez você esteja financeiramente explodindo, Deus está te abençoando. Provavelmente haverá um ajuste no que você dá, um ajuste nos seus gastos. E isso é completamente normal. O que começa a acontecer é quando não é só isso. Com a sua estação, eles não cortam a roupa de acordo com o seu tamanho. E eles ainda usam coisas da temporada passada, ainda mantêm os hábitos de gastos da temporada anterior, ainda seguem seu código de vestimenta, se posso dizer, de acordo com o anterior. A nova temporada vai mudar seu cenário, vai mudar seu código de vestimenta, vai mudar sua vida, ajuste-se a isso. Isso não significa que você deve abandonar boas qualidades de caráter, simplesmente significa que você tem que se ajustar a isso. Uma pessoa, Dave Martin, disse isso sobre a diferença entre adaptando e conformando. Conformidade é uma qualidade negativa de se misturar, tornar-se mediano, recusar-se a se destacar ou aproveitar a própria singularidade. A adaptabilidade é uma qualidade positiva de conseguir perceber a mudança na direção do vento e ajustar proativamente o curso. Aproveite o curso para tirar vantagem dessa mudança de vento. Enquanto a conformidade é uma fraqueza baseada no medo da rejeição, a adaptabilidade é uma força baseada na confiança em si mesmo e no próprio julgamento. Habilidades, isso foi muito bom. Vamos soltar isso nos comentários, aquela citação inteira. Algo que precisamos lembrar é que quando as estações mudam, nosso cenário muda. Precisamos nos ajustar de acordo. Às vezes as pessoas reduzem, às vezes as pessoas, você sabe, cancelar reuniões, porque são como eu me lembro quando eu tinha que, você sabe, justo quando eu lancei meu ministério e as coisas começaram a meio que melhorar alguns anos atrás e eu ainda viajava e eu honestamente fiquei sobrecarregado. Então cancelei todas as minhas viagens por um ano inteiro. E eu simplesmente foquei em construir sistemas, me acostumando, adaptando a esta nova fase em que estou, com o que tenho. Tanto meu ministério quanto eu temos uma igreja local, porque durante uns 20 anos eu só pastoreava a igreja local. Eu não tinha meu ministério e de vez em quando eu viajava. E você sabe, eu tive que me readaptar a isso. Eu precisei de um tempo para ajustar minha vida de acordo. Agora mesmo vou entrar em uma nova fase, onde eu e minha esposa estamos esperando um bebê e então temos que ajustar nossa casa de acordo. Temos que ajustar nossa agenda de acordo, sabe? Tipo, vou ir para Itália este fim de semana e, sabe, minha esposa não pode viajar porque agora temos que fazer alguns ajustes. Há certos ajustes que você precisa aceitar de entrar numa nova estação. Se nunca se adaptar a uma nova estação, vai congelar até a morte. Ou você vai queimar. Você vai queimar ou congelar. Pense nisso se você for para um verão e ainda está vestindo o código de vestimenta do inverno, ou entra no inverno vestindo o código de vestimenta do verão, será muito doloroso. Então, aprender a se ajustar fazendo os ajustes necessários no seu orçamento. Isso, ajustes adequados na sua agenda. Ajustes adequados até na sua atitude. Geralmente são essas duas coisas. Está na sua agenda e na sua atitude, quando estiver dentro do seu orçamento. Bem, você tem que fazer ajustes. Se você não fizer esses ajustes, acabará numa nova cena. Chegará na Sibéria de chinelos. Ou você chegará no Havaí de casaco de pele e apenas parece estranho. Você vai sentir que está errado e simplesmente não vai ficar bem e vai adicionar um estresse desnecessário à sua vida. Eu queria que você evitasse na sua sabedoria. Isso está ajudando alguém? Comente no chat. Ajuste conforme necessário. Ou deixe isso no chat. Adapte-se, não se conforme. Espero que isso esteja ajudando alguém. Como lidar com transições na vida. Vamos recapitular. Transições e temporadas. Número 1, dissemos que a Escritura nos ensina, faz parte de um ciclo da vida ter estações. Número 2, vemos que
Ao entrar em uma nova estação, você experimenta um novo nível de estresse. Em vez de apenas fugir disso, deveríamos correr para Deus e crescer. Você percebe um aumento de força. Esse estresse geralmente não dura muito tempo. O estresse geralmente não dura muito tempo porque você se adapta e aprende. Nós também dissemos, número 3, que temos que ser um povo que lamenta o passado e abraça o futuro. Número 4, mencionamos que temos que ter um espírito diferente que vê soluções em vez de problemas, porque é assim que a recompensa chega na nova temporada. O 5º ponto é que precisamos ter, estamos em uma nova cena e precisamos nos ajustar quando chegar a nova temporada. Vestir de acordo, gaste de acordo, apenas ajuste um pouco a sua vida. Número 6. Vocês ainda estão comigo? Isso está ajudando alguém? Se você está assistindo isso de novo, comente no chat. Estou reassistindo e se você acabou de chegar, não esqueça de curtir e compartilhar isso com outras pessoas. Acredito que será muito útil. E se você está ouvindo um podcast, certifique-se de deixar uma avaliação se isto for útil para você. Número 6. Isso é, alguém precisa disso hoje. Deus não muda. Quando sua estação chegar, deixe isso nos comentários. Deus não muda quando a sua estação muda. Você sabe, quando José, lembra que mencionei sobre as estações do José? 4 estações diferentes pelas quais ele passou. 4 mudanças diferentes de roupas. E eu amo isso, porque quando as estações dele ficavam difíceis, foi quando ele se tornou escravo e depois prisioneiro. Essas são as 2 épocas difíceis de sua vida. Nas 2 temporadas difíceis, a Bíblia diz, em Gênesis 29, versículos 2 e 3. O Senhor estava com José e ele era um homem de sucesso. Então, em Gênesis 39, versículos 21 e 23, diz, mas o Senhor estava com José e mostrou-lhe misericórdia. E ele me concedeu favor aos olhos do carcereiro. É quase como se Deus quisesse destacar isso, porque, como José, você e eu provavelmente sentimos que Deus nos deixou quando nossas estações mudaram. Mas a Bíblia destaca especificamente nestas 2 temporadas difíceis na vida de José, que o Senhor estava com José. Isso significa que Deus não te abandona quando suas estações mudam. Vamos lá, gente, isso já valeu só por ter entrado ao vivo hoje. Deixe isso nos comentários. Deus não te deixa quando suas estações mudam. Deus te ama menos. Deus agora não está com você. Mas se Deus está comigo, isso significa que todas as minhas estações serão ótimas. Às vezes, as estações mudam. Deus não muda. E Deus não facilitou a vida dele, mas o tornou mais bem-sucedido, até nos momentos difíceis. Eles podem levar seu casaco, mas não podem tirar sua unção. Eles podem arruinar sua reputação, mas não podem destruir seu caráter. Podem tirar você da sua família, mas não podem tirar você do seu Deus. Mantenha-se ligado a Deus, não às suas temporadas. Apaixone-se por Deus e não pela sua estação. Nos bons momentos, louve a Deus. Nos momentos difíceis, ore a Deus. Mas não deixe de, Senhor, só porque suas estações mudam, sejam boas ou más estações, e é por isso que a esposa de Jó diz, amaldiçoe Deus e morra. Por quê? Porque suas estações mudam. Mas Deus não deixou Jó só porque sua estação mudou. E Jó é como, absolutamente não. Ele é tipo, vou louvar a Deus na temporada difícil. Vou louvar a Deus na boa temporada. Por quê? Porque Deus quer, por favor não me deixe, quando minhas estações mudam, posso perder toda a minha prosperidade, mas não perco os presentes. Posso perder minha reputação, mas não perco a presença do Espírito Santo. Então não vou deixar o Senhor, porque Ele nunca vai me deixar. Ele está comigo em todas as estações, mesmo no vale da sombra da morte, não temo o mal, pois você está comigo. Mesmo que você caminhe pelo fogo, Ele não vai queimar você. Você anda através da enchente, você anda pela água, isso não vai afogar você, porque o Senhor está com você e estou convosco. Você sempre até o fim dos tempos. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Isso significa nos bons e nos maus momentos. Quando as estações mudam, quando esfria, quando as folhas caem, quando não há mais frutos e parece que a árvore está morta. Coloque suas raízes no solo da promessa de Deus e da palavra de Deus e lembre-se, Deus não muda quando você o vê. Mudanças. Vamos lá, alguém bem ali. Isso é uma palavra para alguém quando você está em transição. Quando parece caótico, quando parece assustador. É um novo país, um novo território, um novo lugar, um novo emprego, novos funcionários, novos amigos, novos membros da família. Tudo novo, nova língua. Deus está com você, Emanuel, Deus conosco.
Ele não nos abandona. Quando nossas estações mudam, Ele não nos deixa. Quando passamos pelo vale ou por um período muito de transição, pessoas podem te deixar, pessoas vão falar de você, pessoas vão te julgar baseadas na tua estação. As pessoas vão te olhar e te julgar pela sua estação. Quando é uma estação frutífera, dirão que você está abençoado. Quando é uma estação de vale, dirão que você está amaldiçoado. Mas às vezes você está na temporada do vale porque é por onde você tem que passar. E Deus não te abandona. José passa de escravo a prisioneiro e o Senhor não o deixa. E eu acredito que o Senhor não está te deixando, seja em nome de Jesus. Alguém coloque isso no chat. Emanuel, Deus comigo. O Senhor está comigo. Amém. Né? Agora, vamos para o número 7. Isso vai pegar fogo agora. Acredito que o Senhor vai ministrar para cada um de nós. Nova temporada significa novo suprimento. Vamos lá? Coloque isso nos comentários agora. Nova temporada traz novo suprimento. Agora, o versículo para isso é Josué capítulo 5 e versículo 12. Então, o maná cessou no dia seguinte após terem comido os frutos da terra. E os filhos de Israel não tinham mais maná, mas comiam o alimento da terra de Canaã aquele ano. Quando Deus retira o maná, é porque Ele está preparando leite e mel. Quando Deus retira a provisão, maná era a provisão. É porque Deus está te preparando para a prosperidade. Quando Deus remove apenas o suficiente, é porque Ele está te posicionando para mais do que o suficiente. Quando você caminha pelo vale, você sabe que começa o Salmo 23, versículo 1 diz, eu não vou faltar. E verso 4, eu vou ao vale. E verso 5, meu cálice transborda, Deus nos leva de apenas o suficiente. Para mais do que o suficiente. Uma das maneiras de saber que sua estação está mudando é quando Deus muda o fornecimento em como Ele provê para você. Deus é sempre a fonte, mas Ele muda o recurso. Quando você experimenta uma nova temporada, sua fonte não muda, seu recurso muda. Deus providenciou para Elias através do córrego. O córrego secou, a fonte não secou, o recurso secou. E Deus lhe diz, quero que você vá até uma viúva e eu o alimentarei de lá. Quando sua temporada muda, seu riacho seca, é hora de orar e mudar de direção. Deixe isso nos comentários, ore e mude de direção, quer dizer que você confia na fonte. Quando o seu recurso se esgota e você confia que Deus encontrará um recurso diferente. Pode ser um trabalho diferente, pode ser uma carreira diferente, pode ser uma oportunidade diferente, pode ser uma ideia diferente. Fornecimento. Seu Deus é Jeová Jiré, o Senhor que provê, seu Deus é El Shaddai, mais do que suficiente. O seu Deus é Jeová Nissi. Ele é o Deus que é o seu pastor e Ele vai guiá-lo a pastagens verdes. Ele proverá para você. Busque primeiro o reino de Deus e tudo o mais será acrescentado a você. Isso significa que Deus tem um recurso, mas Ele é sempre a fonte. É por isso que não veja o seu emprego como sua fonte, né? Escreva isso nos comentários. Meu emprego não é a minha fonte, é o meu recurso. Deus é a minha fonte. Uma das maneiras de saber que sua estação está mudando é quando Deus muda. O recurso, pense num trabalho de recurso como um anfitrião e Deus como aquela torneira. A fonte é Deus, o trabalho é o recurso, o anfitrião. Deus os abençoou durante 40 anos com maná. Ao entrarem em uma nova temporada, o maná cessou. E às vezes é isso que acontece na nossa vida. Você entra em uma nova temporada e é demitido. Você entra em uma nova temporada e você seria pego, sabe? Que você seja cortado. Você entra em uma nova temporada e sabe, ou talvez haja uma oportunidade. Alguém sai e o lugar fica vago e agora
você está prestes a entrar, tem um salário diferente, benefícios diferentes. E eu realmente acredito que o Senhor quer, prepare cada um de nós para uma nova estação. Ele é um bom pastor, ele é um bom pai. Isso não é algum evangelho da prosperidade. Este é o evangelho do reino. Isso é acreditarmos em Deus para todas as nossas necessidades e olharmos para Deus como nossa fonte. Não confiamos em Deus apenas para a salvação, confiamos em Deus para tudo. O Senhor é nosso provedor. Ele é um bom pai. E todo dom perfeito vem do Pai das luzes, com quem não há mudança nem sombra de variação. Então confiamos em Deus como nossa fonte. É isso. Isso não significa que não trabalhamos no oposto, significa que trabalhamos. Oramos e mudamos de direção. Adoramos e trabalhamos duro. Mas confiamos em Deus para trazer um novo recurso. E às vezes isso acontece quando o seu riacho seca. Às vezes essa estação muda, quando do negócio que você estava fazendo, parece que a economia desabou e você precisa se adaptar. Talvez você tenha que mudar de negócio e fazer algo diferente. Às vezes você precisa receber uma mensagem de Deus que permaneça nessa coisa em particular e as coisas vão melhorar. E às vezes você precisa mudar completamente e saltar para outra coisa totalmente diferente. Isso é uma mudança de estação. Número 8, uma nova temporada traz novos sacrifícios. Josué 3:5 diz: santifiquem-se, pois amanhã Deus fará maravilhas entre vocês. Comentem isso. Nova temporada, novo sacrifício. O sacrifício de hoje é o sobrenatural de amanhã. Israel entra na terra prometida e a primeira coisa que Deus pede a eles é para serem circuncidados. Eles entram em uma nova temporada, mana para, eles entram em uma nova temporada, o corte começa, eles entram em uma nova temporada e estão prestes a conquistar a primeira cidade na terra prometida, Jérico, e Deus diz que quer tomar todo o espólio e guardá-lo para si. Deus, esperamos 40 anos por essa terra prometida, sofremos anos no Egito, finalmente podemos provar e o saque da terra, e finalmente podemos receber isso. E Deus é tipo, não, eu quero que você me coloque em primeiro lugar. Quero que você me coloque em primeiro lugar, porque a nova temporada é sobre colocar Deus em primeiro. É reconhecer de onde vêm suas bênçãos, é saber quem é a sua fonte. Porque podemos digitar, Deus é minha fonte, mas isso tem que ser refletido em nosso gastar tempo e dinheiro nas coisas de Deus. Significa colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças, Deus em primeiro lugar no seu dia, dedicando tempo à sua palavra, pois nova temporada exige nova fé, sacrifício. Em outras palavras, nova temporada exige novos sistemas. Novo sacrifício, Deus vem em primeiro. Imagine o quanto foi necessário para colocar Deus em primeiro, dedicando toda a cidade de Jericó a Deus. E isso é um sacrifício. Isso é um sacrifício. Sabe qual é a tentação na nova temporada? É economizar o que Deus chamou você para sacrificar. Isso é uma tentação. Quando você entra em uma nova estação e Deus diz que quer que você faça um sacrifício, você fica tipo, não, vou economizar. Quando Deus diz para jejuar, você responde, não, vou comer. Quando Deus diz que eu quero que você ore e passe tempo na minha palavra, tipo, não, eu vou ficar rolando o Instagram todo dia e nem vou abrir minha Bíblia. Isso é uma tentação. E se você cair nessa tentação, pode acabar com o problema de Acã. Ele não deu a Deus o que era de Deus, não colocou Deus em primeiro lugar na terra prometida. Ele se colocou em primeiro lugar na terra prometida, então perdeu sua família, perdeu tudo. Isso não é uma mensagem de medo ou ameaça. O que eu estou apenas encorajando é isso. É se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua nova fase. E se você não aprende a sacrificar para aqueles que nunca doaram antes, começar a dar, colocar Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Confie que Deus abençoará o resto de você. 90%, 80%, qualquer que seja a porcentagem que você escolher para dar a Deus primeiro. Confie nele para prover a você. E Deus fez por Israel. Eles conquistaram o resto das cidades. E as cidades eram deles para desfrutar do espólio. Mas a primeira cidade, Deus diz, é minha. Muitas vezes na Bíblia, você verá Deus marcando diferentes épocas na vida das pessoas com um sacrifício. Isso acontece com Noé. Ele entrou no novo mundo. A primeira coisa que fez foi oferecer um sacrifício. Abraão, Deus diz, traga um sacrifício, e então Deus falou com Abraão sobre seu futuro. Um sacrifício muda estações, um sacrifício é um sinal de que uma temporada mudou, deixe isso no chat. Sacrifício muda uma temporada. Por que o sacrifício muda as estações? É porque você coloca Deus em primeiro lugar, e agora Deus começa a agir poderosamente em seu favor. Tudo isso e outras coisas que a Bíblia diz serão acrescentadas, significando que Deus agora está envolvido em seus assuntos. Sacrifício muda temporadas. Não sacrificamos para manipular Deus em benefício próprio,
Um sacrifício é uma resposta grata pelas suas bênçãos. É influenciado pelo perdão dos nossos pecados e pela restauração da comunhão com Deus e com o próximo. Nós não sacrificamos para ganhar uma bênção. Sacrificamos porque reconhecemos de onde vêm nossas bênçãos. E isso vem de Deus. Então, para alguns, colocar Deus em primeiro lugar em um dia é um sacrifício. Para algumas pessoas, colocar Deus em primeiro lugar no mês, através do jejum, é um sacrifício. Para todos nós, colocar Deus em primeiro nas nossas finanças é um sacrifício. Então, quero te encorajar. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças. Associe-se a ministérios como o nosso, né? Para apoiar o reino de Deus. Ato de dar para a expansão do reino de Deus. Por quê? Porque quando você faz isso, está plantando sementes. E é assim que, às vezes, a mudança acontece em nossas estações, sabe? E isso não é uma lição sobre doar. Eu tenho que dizer que quase todas as temporadas da minha vida em que vi uma mudança drástica foi precedida por um sacrifício. E geralmente isso era precedido por um sacrifício financeiro, onde eu e minha esposa orávamos, nos sentíamos inspirados pelo Senhor para tomar uma grande quantia em dinheiro e depois dar para o reino de Deus. Isso aconteceu há 9 anos. Bem na época em que uma grande mudança aconteceu no meu ministério, aconteceu por volta da mesma época que, você sabe, eu namorava minha esposa. Um encontro e então eu terminei com ela e não queria casar com ela. Ela porque eu tinha alguns probleminhas e então nós fizemos um jejum e o Senhor me falou para dar um grande sacrifício financeiro para o seu reino. Isso não estava relacionado a casamento ou algo do tipo, eu simplesmente obedeci Deus. Eu não tinha nada em mente quando fiz isso. Eu só queria estar mais próximo de Jesus e a próxima coisa que sei, você sabe, esse era o dinheiro que eu estava economizando para me casar. Tive dificuldades para me casar e então, quando eu dei esse sacrifício, sabe, algo simplesmente mudou em mim e algumas semanas depois comecei a falar com Lana novamente. E 3 meses depois, pedi em casamento. Então, 4 meses após o pedido, nós casamos. Então, de forma alguma, estou dizendo que se você plantar uma semente, vai receber isso e aquilo. O que eu estou dizendo é que um sacrifício realmente tem um jeito, mudar seu coração em direção às coisas de Deus, na direção de Deus. Porque um dos maiores concorrentes pelo nosso coração é o nosso dinheiro e às vezes o Senhor vai direto ao coração e Ele quer que seu coração esteja ancorado nele. Então, você reconhece de onde vem sua fonte? Você sabe, então nós começaríamos, eu e minha esposa começaríamos a dar carros e depois de você saber, nós dávamos carros, então esvaziaríamos nossas economias novamente. Ninguém precisa fazer isso. Estou apenas usando a mim mesmo como exemplo de algo que vi mudar na minha vida por causa disso. Você sabe, pode começar para todos nós com algo simples. Quando você receber seu pagamento, sabe, coloque Deus em primeiro lugar. Comece com 10%, 15%, 10%, 12%, o que for, mas guarde uma parte e dar no reino de Deus. Se você frequenta uma igreja local, dê à igreja local. Se você não tem uma igreja local, pode dar para este ministério e prometemos converter em doando livros de graça, cursos de graça e apenas fazendo mais coisas por Deus com isso, para que o reino de Deus possa se espalhar, sabe? No ano passado, quando nossa igreja está em campanha de construção agora, e você sabe, nós vendemos um imóvel, reformamos outro e meio que esperando que esse dinheiro seja usado para comprar um terreno onde um dia possamos, sabe, construir nossa casa para nossa família, e você sabe que nós dois sentíamos isso. Isso deveria ser uma semente, não uma colheita. E então, como você sabe, quando é uma semente versus quando é uma colheita, pois quando o que você tem em mãos não é suficiente para suprir sua necessidade, então o que você tem é a sua semente. Isso é uma palavra para alguém. Solte isso no chat. Quando o que você tem em mãos não é suficiente para atender sua necessidade, o que você tem em mãos provavelmente é a sua semente. E então sentimos que não era suficiente para comprar aquele terreno que queríamos, além de simplesmente não nos sentirmos bem com o terreno. Decidimos simplesmente doar tudo isso para o reino de Deus, sabe? E grandes mudanças começaram a acontecer. Outra terra ficou disponível depois disso e pouco a pouco começamos a ver uma mudança na nossa temporada. Em algumas áreas, quando fizemos o sacrifício, e depois, 3 semanas depois, eu senti que o Senhor estava... Nós pegaríamos meu salário da igreja e devolveríamos à igreja até nos mudarmos para um novo construindo. E para eu me tornar voluntário, a igreja. Também é um sacrifício e tal, então sou um crente fervoroso. Vivendo uma vida de obediência. Isso leva a uma vida de sacrifícios. Não fazemos isso para manipular Deus. Não é para conseguir uma bênção. Fazemos isso porque reconhecemos que Deus é a fonte das nossas bênçãos e olhamos para Ele. E é sobre o princípio de priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Então, nova temporada, novo sacramento. Quando o que você tem em mãos não é suficiente para suprir sua necessidade, às vezes o que você tem em mãos é, na verdade, sua semente. E se você for um agricultor, sabe de uma coisa, não deve comer sementes, deve plantá-las. Número 9, todos ainda estão comigo, perdi alguém na parte do sacrifício. Todo mundo pensa, cara, enquanto você dizia que Deus está comigo, eu adorava.
Agora, quando chegou na parte do sacrifício, acho que preciso fazer algo. Preciso sair desta transmissão ao vivo. Vamos lá, aguente firme comigo. Número 9, nova estação vai exigir uma nova estratégia. Uma nova temporada exigirá uma nova estratégia. Então os homens de Israel tomaram algumas de suas provisões, mas não buscaram o conselho do Senhor. Josué 9,14. Isso me diz que uma nova temporada vai exigir adquirir uma nova estratégia. Cara, onde eu consigo essa estratégia? Que bom que você perguntou. Você precisa entender, nós precisamos entender isso. Não podemos viver do sucesso de ontem ou remoer as derrotas de ontem. Vamos soltar isso no chat. Não podemos viver do sucesso de ontem, nem remoer as falhas de ontem. Quando você entra em uma nova temporada, algo que quero te lembrar: viva pelos princípios de Deus e seja guiado pela presença de Deus. Deixe-me dizer isso novamente, e alguns de vocês podem compartilhar no chat para o seu próximo: viver pelos princípios de Deus e ser guiado pela presença de Deus. Quando Josué entrou na terra prometida, Deus queria que ele dependesse de Deus em cada decisão, confiasse nele e buscasse seu conselho. Josué fez isso, mas em algumas ocasiões ele apenas confiou nas vitórias e sucessos de ontem, e ele realmente se viu numa derrota porque não perguntou a Deus. Ele não permitiu, permita que a presença do Senhor o guie, a paz de Deus o guie, o Espírito de Deus o guie. Você pode dizer: mas Vlad, existem muitas decisões de senso comum que não precisamos da opinião de Deus. Confia em mim, precisamos de Deus para tudo. É bom orar por tudo e agradecer a Deus por tudo, mas uma das coisas importantes é viver pelos princípios de Deus e ser guiado pela presença de Deus. Então, como todo mês eu dou, como meu dízimo, e é mais do que meu dízimo. Esse é meu princípio. Eu vivo por isso. Mas então, eu me abro para o Senhor me guiar pela sua presença. Quando Deus me dá uma impressão, quando Deus me dá essa diretriz, orientação nas áreas onde não há comando na Bíblia, como a Bíblia não diz, Vlad, dele um carro. A Bíblia não diz para esvaziar sua conta de poupança. Não há instruções diretas específicas como essa, mas sua presença me guiaria nisso. Sua presença me guiará nisso. Um bilionário disse que o sucesso é um péssimo professor porque seduz as pessoas inteligentes a pensar que não podem perder. Não deixe seu sucesso ser sua estratégia. Permita que o Espírito Santo seja sua estratégia. Babe Ruth disse isso, né? Os home runs de ontem não vencem os jogos de hoje. Sim, o sucesso de hoje não pode ser a estratégia de hoje. Devemos confiar no Espírito Santo. Precisamos nos apoiar no Senhor hoje. Uma nova estratégia virá de Deus. Você não pode sempre imitar outras pessoas. Você tem que desenvolver sua própria intimidade com Deus e ter o Senhor guiando os seus passos. Todo dia, né? Então, nesta nova temporada, você tem que viver pelos princípios de Deus, mas tem que ser guiado pela sua presença. Não se surpreenda se a presença do Senhor, às vezes, vai te guiar especificamente para um lugar que não é contrário à palavra ou aos princípios de Deus. Mas isso te guia para lugares que você pode não pensar. Pensem em si mesmos, em si mesmos. E o Senhor pode estar nisso. Agora, a última coisa que eu queria compartilhar é... Isso eu acredito ser muito importante. A última coisa mais importante: nova temporada, nova administração. Nova temporada, nova administração. O que isso significa? Significa que é sempre mais fácil obter algo do que mantê-lo. Solte isso no chat. Nova temporada, nova administração. É sempre mais fácil obter algo do que mantê-lo. Josué entra na terra prometida e metade do livro de Josué é ele derrotando o inimigo. Então há a outra metade do livro de Josué que a maioria de nós ignora. É quando Josué divide o espólio. Então Josué derrotando o inimigo, dividindo o espólio. Por quê? Porque não é só sobre obter, também é sobre gerenciar. Não é só sobre subjugar, é também sobre administrar. Não é só sobre um milagre, é também sobre a sua gestão. É assim que você administra esse milagre. O próprio Jesus fez isso quando multiplicou os pães. Em João 6, versículos 11 e 12, qual foi a instrução que ele deu? Ele disse que quando estavam saciados, disse aos seus discípulos para
recolherem os pedaços que sobraram para que nada se perdesse. Apenas porque você entrou em uma nova temporada e Deus está te abençoando, você está vivenciando algo novo, você precisará aprender uma nova maneira de administrar o que você tem, porque Deus quer te levar de glória em glória, de fé em fé. Ele quer te levar de fruto, mais fruto, muito fruto e fruto que permanece. E a razão pela qual algumas pessoas perdem a temporada de bênçãos é porque eles não administram isso. Sim, se você tem uma boa temporada e não lida bem com isso, ela pode se transformar em uma temporada ruim. Se você tiver uma temporada ruim e administrá-la bem, geralmente se tornará uma boa temporada. Há exceções, claro, mas geralmente você deve aprender a administrar a boa safra. Se Deus proporcionar uma revolução, você se torna arrogante, você se torna irresponsável. Você começa a ficar preguiçoso com suas devoções e disciplinas. Você não tem tempo para Deus, não tem tempo para sua família, não tem tempo para a igreja. Você começa a beber, você começa a se anestesiar ao lidar com o estresse, com drogas ilícitas e outras coisas. É uma questão de tempo, escândalos, pobreza, sentenças de prisão, dirigir sob influência, divórcio. E uma calamidade total atingirá a sua vida. E não foi vontade de Deus. Não era administrar coisas. Vamos perguntar ao filho pródigo. Ele recebeu uma grande bênção. Por que perdeu tudo? Porque desperdiçou com uma vida dissoluta. Não havia administração, não havia integridade. Não havia caminhar justo com as bênçãos que Deus lhe deu, com a influência que recebeu. E muitas pessoas que obtêm sua nova temporada, rapidamente, eles parecem perder rapidamente. E aqueles de nós que passam pelo processo e aprendem coisas no processo, aprendem aquelas coisas que são benéficas para nós administrar algo que obtemos. E quando você o administra corretamente, o Senhor multiplica. Quando você administra bem, o Senhor faz crescer. Quando você administra bem, o Senhor espalha isso, porque é do interesse dele. Ele glorifica o seu nome através disso, espalhando sua influência e bondade na terra, porque nosso Deus é um Deus bom e Ele quer abençoar as pessoas que administram bem as coisas. Meu entendimento é este: cada bênção de Deus, ministério, família, eu sou um administrador disso. Não sou dono, fui comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Isso significa que não me pertenço, pertenço a Jesus. E ser mordomo é realmente gerenciar o que pertence a outra pessoa. Para mim, a administração é minha vocação, não é uma opção. Eu não possuo nada daquelas coisas que são minhas, entre aspas. Elas pertencem ao Senhor e eu sou um administrador, não um proprietário. E por isso tenho que andar constantemente em integridade. Nós temos que andar sempre em pureza. Nós temos que andar sempre em retidão. Por quê? Para que administremos o que recebemos. Nós gerenciamos o que o Senhor fez em nossa vida se não administrarmos devidamente os bons tempos. Sabe, José teve 7 anos de fartura, ele administrou corretamente, economizou 20% de todos aqueles bons momentos, e eles aumentam suas economias em vez de aumentar seu padrão de vida. E quando os tempos difíceis chegaram, ele conseguiu te alimentar. Egito e o mundo. Mundo, porque ele administrou bem os tempos difíceis, os bons tempos. Muitas pessoas, o que acontece é que quando os bons tempos chegam, quando as estações de mudança chegam, muitas vezes o que começamos a fazer é aumentar as dívidas. Começamos a elevar o nível do nosso viver. Começamos a ter uma autoestima inflada, andamos por aí como se tivéssemos tudo resolvido, e esse orgulho leva à queda. Temos mais dívidas. Não temos espaço para respirar. Estamos sobrecarregados e com excesso de peso, porque não estamos cuidando bem das bênçãos. Não estamos cuidando bem da nossa saúde, não estamos cuidando bem da nossa família, não estamos cuidando bem dos nossos dons, não estamos cuidando bem das nossas finanças. E o que acontece logo em seguida é que muito em breve, pequeno incidente, pequena mudança na economia, pequena alteração que acontece na igreja e bum, tudo vai por água abaixo. Você pensa, puxa, o diabo veio contra mim. Às vezes não é o diabo, são decisões tolas que foram tomadas. Bons momentos e alguns de nós, aqueles tempos ruins que herdamos, foram o resultado das sementes que plantamos em tempos bons. É por isso que, quando as coisas vão bem, quando você está em uma boa estação, priorize Deus, priorize seu sacrifício, priorize sua disciplina, priorize viver com integridade, fique ligado a Deus, não a sua boa fase
ou a má fase. Lembre-se, Deus é a fonte, mantenha-se próximo a Ele. Suas estações, Deus o levará de bom para ótimo. Ele levou José, boa safra, 7 anos. E José guardou bem. E então 7 anos de fome, José administrou muito bem. Mas o faraó se tornou a pessoa mais rica, provavelmente, do mundo naquela época. E José subiu ao topo através de um tempo difícil, né? Na verdade, foi um benefício para muitas pessoas. Ele ajudou sua família através disso. Mas José era um administrador, um gerente. Ele era um administrador sábio e um gerente sábio. E é isso que devemos fazer para administremos nossas boas e más estações. Amém. Nova temporada, nova administração. Vamos rezar. Eu espero que isso tenha sido útil para todos vocês. Quero que você coloque um emoji de oração no chat. Vou fazer um breve recapitulativo do que mencionei. Primeiro, mencionei que a Bíblia divide a vida em estações e ciclos. Número 2, mencionamos que a mudança de estações pode causar estresse. Número 3, mencionamos que às vezes antes de entrar em uma nova estação, você tem que lamentar e sair a temporada anterior. Número 4, mencionamos que uma nova estação requer um novo espírito. Número 5, mencionamos que devemos entender que Deus não muda quando nossas estações mudam. Número 7, precisamos entender que uma nova temporada significa um novo suprimento. Número 8, mencionamos que uma nova temporada traz um novo sacrifício. Número 9, mencionamos que a nova temporada precisa de uma nova estratégia. E número 10, mencionamos que a nova temporada precisa de uma nova silêncio. Navio de 2 palavras. Essas são as 10 coisas que compartilhamos sobre as estações agora. E enquanto estamos postando isso no chat, quero que todos nós tiremos um momento para apenas orar. Oro para que o Espírito Santo traga essa sabedoria e essa mudança que precisamos em nossa vida para que possamos abraçar essas mudanças. Senhor, eu me uno agora a cada pessoa que está assistindo esta transmissão. Eu concordo agora com cada pessoa que está reassistindo esta transmissão. Querido Espírito Santo, você é aquele que muda as estações em Daniel. Diz que Deus muda as estações, né, Senhor? Você é o que traz um tempo determinado de favor. Você muda coisas em nossa vida. Você nos dá graça. Na época certa, colhemos. Senhor, a Tua palavra diz que enquanto a terra existir, haverá colheita e plantio, que haverá noite e dia. Eles vão sentir frio e calor, inverno e verão. E, Senhor, eu oro pelos meus amigos, irmãos e irmãs que estão assistindo isso agora. Eu oro por aqueles que estão entre estações, por aqueles que estão entrando em uma nova estação, por aqueles que estão em transição agora. Que você lhes dará sabedoria. Ajude-os a lidar com o estresse dessas mudanças, a navegar com sabedoria, a gerenciar os recursos, desafios que estão enfrentando. Ajude-os a ter uma atitude diferente. Atitude de gratidão, atitude de ver, acreditando e confiando que Deus vai aparecer em sua situação. Ajude-nos a não nos viciarmos nos bons momentos e a não nos distrairmos, desanimarmos ou ficarmos profundamente desapontados com os tempos difíceis. Senhor, peço que nos ajude a fazer sacrifícios em nossas temporadas para criar novos sistemas, novos hábitos de sempre te colocar em primeiro lugar em nossa vida. Jesus, eu peço por aqueles que estão talvez presos em uma temporada que é dolorosa, em uma temporada que é escura, em uma temporada que é sem esperança. Espírito Santo, você é o que muda as estações. Poderia guiá-los? Você os tiraria do barro lamacento, colocaria os pés deles sobre a rocha? Você os ajudaria a ser fiéis entre as estações? Você o ajudaria a caminhar no vale, nadar no rio, na enchente, e passe por tudo o que precisarem com você. Ajude-o a não esperar. Ajude o Senhor, não adiar a caminhada contigo para outro momento, mas caminhar contigo agora. Em nome de Jesus, eu quebro todo espírito de morte. Eu quebro todo espírito de decepção, depressão, ansiedade, medo do desconhecido, medo do futuro, medo crônico. Em nome de Jesus,
Senhor Jesus, permita que sua presença venha agora mesmo, que sua presença chegue agora mesmo, que os ventos da mudança soprem, que eles soprem em nossas costas, que possamos experimentar a aceleração de Deus, que possamos experimentar o favor de Deus. Eu oro por aqueles que estão jejuando, Senhor, que você abra, que sua graça comece a manifestar-se no tempo determinado. Em sua carreira, em seu ministério, em seu emprego e em sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero que você diga amém se está recebendo esta oração comigo agora. Quero também chegar a um momento agora e convidar aqueles de vocês que estão assistindo esta transmissão tanto no Instagram quanto no TikTok, Facebook e YouTube e assistindo novamente. Peço que considere hoje fazer um sacrifício ao Senhor, tornando-se nosso parceiro ministerial. Se você nunca fez isso, considere doar hoje para o nosso ministério. Quando você planta essas sementes de generosidade em um solo, onde, como no nosso ministério, nós impactamos mais de 2 milhões de downloads no aplicativo YouVersion da Bíblia dos nossos planos de leitura. Assinaturas desses planos com mais de 1.100.000 inscritos no YouTube, milhões de pessoas recebem os ensinamentos que fornecemos. Livros são baixados aos centenas e milhares todos os dias em diferentes idiomas gratuitamente. Mais de 100.000 estudantes em nossos recursos Vlad School que oferecemos gratuitamente. Bem como nosso canal no YouTube em russo, nosso canal no YouTube em espanhol. Muito mais de e-books e PDFs, planos de leitura, podcasts que fornecemos. Então, este é um ministério que realmente acredita em ministrar para as pessoas. Então, quero te convidar, se você nunca fez isso, ou lá a considerar fazer pela primeira vez. Se você já fez, você sabe se é um presente único ou um dom recorrente para o ministério, para que possamos dar isso ainda mais pressão. Essas doações não vão para mim, eles vão para o ministério. Temos uma organização sem fins lucrativos e sei que algumas pessoas se incomodam com isso, que temos uma sem fins lucrativos e temos responsabilidade, gestão adequada, contabilidade, todo esse tipo de coisa, para que esses fundos ajudem a nos apoiar na divulgação. A mensagem de Jesus da forma mais eficaz e eficiente. E então, muito obrigado por fazer isso. Muito obrigado por acreditar no nosso ministério, orar por nosso ministério e semear hoje. Dia, sua melhor semente para sempre. A obra do Senhor, se você não pode contribuir hoje. Quero que saiba que Deus está com você. Estamos aqui para servir. Se você está passando por um momento financeiro difícil, queremos que saiba, estamos intercedendo por você e acreditando que o Senhor está com você. Ele proverá suas necessidades. Não use o cartão de crédito ou dinheiro que você não tem. Dinheiro do qual precisa para alimentar sua família. Não se sinta empurre, não se sintam obrigados ou pressionados. Eu não faço nenhuma promessa. A única promessa que faço é esta. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, Ele começará a cuidar de nós e que Deus quer que a gente dê com um coração alegre, não por ser empurrado, pressionado, manipulado, todas essas artimanhas que as pessoas usam atualmente e tal. Mas Ele quer que doemos por sentir no coração e temos paz ou propósito no coração. Então Deus abençoe cada um de vocês. Vocês podem doar através do nosso site. Dinheiro, Venmo, PayPal, cripto. Você pode doar enviando um cheque por correio. Isso geralmente elimina todas as taxas e você pode configurar recorrências no nosso site também. Então, obrigado a cada um de vocês que está fazendo isso hoje.